A parábola do joio e o trigo. Depois de ensinar a multidão sobre o semeador e os diferentes tipos de solo onde a palavra de Deus pode cair, Jesus continuou seus ensinamentos através de parábolas, usando mais uma vez as imagens familiares da agricultura para revelar verdades profundas sobre o reino dos céus. A multidão permanecia atenta às margens do mar da Galileia, seus rostos voltados para o mestre que falava com autoridade e sabedoria incomparáveis, transformando cenas cotidianas do campo em lições eternas sobre a vida espiritual. O sol já estava mais alto no céu, criando um calor agradável que convidava as pessoas a permanecerem ali por mais tempo, bebendo das palavras que saíam dos lábios daquele que falava como nenhum outro homem jamais havia falado. Jesus, percebendo que seus ouvintes estavam prontos para receber mais ensinamentos, propôs-lhes outra parábola que complementaria perfeitamente a lição anterior sobre como a palavra de Deus encontra diferentes recepções nos corações humanos, mas desta vez abordando uma questão ainda mais complexa e desafiadora sobre a coexistência do bem e do mal no mundo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, começou Jesus, imediatamente capturando a atenção de todos os presentes com uma nova história que parecia familiar, mas prometia revelar verdades surpreendentes. Todos os ouvintes conheciam bem a imagem de um agricultor cuidadoso e diligente que se levantava antes do amanhecer para selecionar as melhores sementes de sua reserva, examinando-as uma por uma para garantir que apenas grãos perfeitos e saudáveis fossem plantados em sua terra preciosa. Esse homem representava o ideal de todo lavrador. Alguém que investia tempo, energia e recursos para garantir que sua plantação fosse a melhor possível, preparando cuidadosamente o solo, escolhendo o momento ideal para o plantio e fazendo tudo ao seu alcance para assegurar uma colheita abundante e de qualidade superior. Jesus pintou com palavras a imagem deste fazendeiro exemplar, cujo único desejo era ver seu campo produzir os melhores frutos e cuja dedicação e integridade eram reconhecidas por toda a comunidade onde vivia como exemplo de trabalho honesto e habilidade agrícola excepcional. Mas, dormindo, os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Continuou Jesus, introduzindo um elemento dramático e inesperado na história, que fez muitos na multidão se inclinarem para a frente, ansiosos por ouvir como essa situação se desenvolveria. A imagem do inimigo que age nas sombras da noite, aproveitando-se do momento em que os trabalhadores descansam do labor diário, era uma realidade terrível que alguns agricultores da região haviam experimentado pessoalmente, pois atos de sabotagem contra plantações eram uma forma cruel mas eficaz de vingança pessoal ou competição desleal entre vizinhos. O joio, conhecido tecnicamente como cisânia ou Lolium temulentum, era uma erva daninha particularmente problemática porque nas primeiras fases de crescimento era praticamente indistinguível do trigo verdadeiro, tornando-se um pesadelo para qualquer agricultor que descobrisse sua presença no campo. Jesus escolheu essa erva específica porque ela representava perfeitamente a natureza enganosa do mal, que frequentemente se disfarça e imita o bem, crescendo lado a lado com aquilo que é genuíno e valioso, confundindo mesmo os observadores mais experientes, até que sua verdadeira natureza seja finalmente revelada. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, prosseguiu o mestre, descrevendo o momento crucial quando a diferença entre o trigo e o joio finalmente se torna evidente, pois enquanto o trigo verdadeiro produz espigas cheias e douradas, que se curvam graciosamente sob o peso dos grãos maduros, o joio permanece ereto e estéril, revelando sua natureza improdutiva e nociva. Este momento de revelação era sempre angustiante para os agricultores, pois representava a descoberta de que todos os seus cuidados e investimentos haviam sido parcialmente sabotados por um ato malicioso, e que sua colheita seria significativamente reduzida pela presença dessas plantas invasoras, que não apenas ocupavam espaço valioso, mas também competiam por água, nutrientes e luz solar, que deveriam estar alimentando o trigo legítimo. A frustração e a raiva que os fazendeiros sentiam nesse momento de descoberta eram emoções profundamente humanas que Jesus sabia que ressoariam no coração de seus ouvintes, preparando-os para compreender verdades espirituais ainda mais profundas sobre a natureza do bem e do mal no mundo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Continuou Jesus, retratando a reação natural dos trabalhadores leais que ficaram confusos e perturbados ao descobrirem que algo estava terrivelmente errado, apesar de todos os cuidados que haviam tomado durante o plantio.
Estes servos representavam pessoas honestas e bem-intencionadas, que esperavam que fazer tudo corretamente garantiria resultados perfeitos e que ficavam genuinamente perplexas quando descobriam que o mal pode infiltrar-se mesmo nos ambientes mais cuidadosamente preparados e protegidos. A pergunta que faziam era uma que ecoa através dos séculos no coração humano. Se Deus é bom e todo-poderoso, se Ele planta apenas sementes boas em sua criação, de onde vem então a maldade que vemos no mundo? Por que pessoas boas sofrem? Por que a injustiça parece prosperar ao lado da retidão? Por que o mal consegue se infiltrar mesmo nas comunidades mais piedosas e bem-intencionadas? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto, respondeu o proprietário da plantação, identificando claramente a fonte do problema sem hesitação ou confusão, reconhecendo imediatamente que esta não era uma ocorrência natural ou acidental, mas resultado de uma ação deliberada e maliciosa de alguém que desejava prejudicar e destruir o que havia sido plantado com tanto cuidado e esperança. Esta resposta simples, mas profunda, revelava uma verdade fundamental. O mal no mundo não é criação de Deus, nem resultado de falha em seu plano perfeito, mas consequência das ações de um inimigo real e ativo que trabalha constantemente para corromper, destruir e subverter tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O proprietário não demonstrou surpresa ou confusão diante da sabotagem, mas reagiu com a sabedoria de alguém que compreende perfeitamente a natureza da realidade espiritual e reconhece que existe uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal que se manifesta de formas muito práticas e concretas na vida cotidiana. E os servos lhe disseram: "Queres, pois, que vamos arrancá-lo?" Perguntaram os trabalhadores, demonstrando o impulso natural e compreensível de querer resolver o problema imediatamente, removendo o joio para proteger o trigo e garantir a melhor colheita possível. Esta reação representava o desejo humano de estabelecer justiça rápida e definitiva, de separar claramente o bem do mal e eliminar tudo aquilo que é prejudicial ou corrupto antes que possa causar mais danos. Os servos estavam prontos para agir, ansiosos para corrigir a situação e restaurar a pureza original da plantação, movidos por zelo genuíno e preocupação legítima pelo bem-estar da colheita. Sua proposta parecia lógica e necessária. Se o joio estava prejudicando o trigo, a solução óbvia seria removê-lo imediatamente, não importando o trabalho extra que isso representasse ou as dificuldades práticas envolvidas na separação das plantas entrelaçadas. Ele, porém, lhes disse: "Não. Para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele." Respondeu o proprietário sábio, surpreendendo os servos com uma resposta que ia contra a lógica aparente da situação e revelava uma sabedoria mais profunda sobre as complexidades da vida real. Esta resposta encapsulava uma verdade profunda sobre a natureza interconectada da existência, onde o bem e o mal frequentemente crescem tão próximos e entrelaçados que tentar separá-los prematuramente pode resultar em dano para ambos, destruindo exatamente aquilo que se está tentando proteger. O proprietário compreendia que, embora o joio fosse indesejável e prejudicial, as raízes das duas plantas haviam se misturado de tal forma no solo que arrancar uma significaria inevitavelmente danificar a outra, resultando numa perda ainda maior do que simplesmente conviver temporariamente com a situação imperfeita, até que chegasse o momento adequado para a separação final. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Concluiu o proprietário, estabelecendo um plano sábio e paciente, que reconhecia a realidade da situação presente, enquanto garantia que a justiça final seria feita no tempo apropriado. Esta solução demonstrava uma sabedoria superior que conseguia ver além das aparências imediatas e compreender que há um tempo correto para cada ação e que, às vezes, a paciência e a tolerância temporária produzem resultados melhores do que a ação precipitada, por mais bem-intencionada que seja. O plano do proprietário garantia que no final, quando chegasse o momento da colheita, a separação seria feita com precisão e definitivamente sem causar dano desnecessário ao trigo bom, e que cada tipo de planta receberia o destino apropriado. O joio seria queimado como combustível sem valor, enquanto o trigo seria cuidadosamente armazenado no celeiro como tesouro precioso. Após contar esta parábola intrigante, Jesus deixou a multidão e entrou em casa com seus discípulos, que estavam ansiosos por compreender o significado mais profundo desta história aparentemente simples sobre agricultura. Eles haviam aprendido através da experiência que as parábolas de Jesus sempre continham verdades espirituais profundas escondidas sob imagens.
cotidianas, e esta história particular havia despertado muitas questões em suas mentes sobre justiça, paciência e o plano de Deus para o mundo. Declara-nos a parábola do joio do campo, pediram eles, reconhecendo que havia significados mais profundos, esperando para serem descobertos e aplicados às realidades espirituais que enfrentavam diariamente. Jesus, sempre disposto a explicar suas lições àqueles que sinceramente buscavam compreensão, começou a desvendar os mistérios escondidos na parábola, revelando que cada elemento da história agrícola correspondia a uma realidade espiritual específica e importante. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, explicou Jesus sistematicamente, identificando cada personagem e elemento da parábola com suas contrapartes espirituais. Esta explicação revelou que a história aparentemente simples sobre a agricultura era na verdade uma representação cósmica da grande batalha entre bem e mal que se desenrola na história humana, onde Cristo mesmo é o agricultor divino que planta sementes de bondade e verdade no mundo, enquanto Satanás trabalha constantemente para semear falsidade, maldade e corrupção entre os filhos de Deus. O mundo inteiro se torna o campo de batalha onde estas duas forças opostas operam e onde tanto os filhos da luz quanto os filhos das trevas crescem lado a lado, até que chegue o momento final quando Deus intervirá para fazer a separação definitiva e estabelecer sua justiça perfeita. Assim como o joio se colhe e queima no fogo, assim será no fim deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, concluiu Jesus, pintando um quadro vívido do julgamento final quando toda a injustiça será finalmente corrigida, todo o mal será punido adequadamente, e toda a bondade será recompensada gloriosamente. Esta visão do futuro oferecia esperança e consolação para todos aqueles que lutavam para viver com retidão num mundo onde o mal frequentemente parecia prosperar, assegurando-lhes que, embora a justiça possa ser adiada, ela nunca será negada, e que Deus tem um plano perfeito que culminará na vitória completa da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal, da verdade sobre a mentira, revelando finalmente que aqueles que perseveraram em fazer o bem brilharão com uma glória que reflete a própria glória de Deus Pai.